As pessoas têm me perguntado como a associação chegou nessa estrutura e como desenvolver uma associação do estilo Amigos da Bola. O primeiro passo é você traçar objetivos. E o nosso principal objetivo é que a gente começasse a semana ouvindo a voz de Deus. Como você faz isso? Abrindo a palavra de Deus todos os dias, para que os associados entendam isso. Entendam que Deus quer o melhor para eles, quer que eles sejam felizes. E isso você só consegue abrindo a palavra de Deus e orando. Todas as reuniões que foram ser feitas em sua associação. Você precisa colocar Deus em primeiro lugar em sua associação, independente do esporte que você pratique. Você pode fazer isso com seus amigos que andam de bicicleta com você, os amigos que jogam basquete, talvez vôlei, talvez natação, talvez futebol de salão. Qualquer esporte ou qualquer atividade física, você pode fazer uma associação. Mas o mais importante é que você tenha como objetivo começar a semana com Deus. E esse é o nosso principal objetivo. Todos os outros objetivos de estrutura, de uniformes, de bolas, isso é consequência, porque a partir do momento que você coloca Deus em primeiro lugar em seus planos, tudo vai fluir muito bem. Nós temos desafios, nós enfrentamos grandes desafios para chegar até aqui. Até hoje enfrentamos, mas nós temos Deus como nosso guia. E quanto mais o tempo passa, eu recebo provas disso, que é Deus que está no comando, que é Deus que vai dizendo o que a gente tem que fazer, inclusive a gravação desse DVD, e que eu tenho certeza absoluta que isso não é ideia do Sérgio, não foi ideia do Richard, do Breno. Foi Deus que colocou isso em nossa mente para a gente poder desenvolver. Um outro aspecto muito importante é que você tenha um líder que pense no grupo, que trabalhe em favor do grupo. E você não pode fazer sozinho, você precisa ter pessoas com você. E como se consegue isso? O primeiro ponto é você precisa buscar pessoas que tenham o mesmo objetivo que você. Você precisa encontrar amigos dentro da sua comunidade, dentro da sua igreja, onde quer que seja que você queira fazer e queira começar a associação. Não que pense igual a você, porque nós precisamos saber lidar com as nossas diferenças, mas que tenha os mesmos objetivos que você. O segundo passo para ter sucesso na associação é você praticar a disciplina. Claro, uma disciplina com amor, mas você não pode nunca abrir mão das regras da associação. Um bom líder, ele consegue aceitar as diferenças, ele consegue administrar isso muito bem. E quando a gente aceita as diferenças, nós podemos receber pessoas de vários estilos, pessoas de diferentes pensamentos. Mas a gente precisa manter o equilíbrio da associação. Qualquer instituição, qualquer empresa, qualquer organização precisa ter regras. E essas regras precisam ser bem explicadas para os novos associados. Então, assim, eu acredito que a maior regra seja o respeito. Durante todo esse tempo, quase 10 anos, é algo que a gente não abre mão, que é o respeito. É por isso que nós temos um estatuto. Esse estatuto foi elaborado exatamente para que as pessoas pudessem entender os principais objetivos da associação. Algo interessante também em uma organização como essa é que nós precisamos entender que nós também temos consequências pelos nossos erros. E essas consequências elas precisam ser atuantes, elas precisam ser cumpridas, porque senão nós perdemos o respeito como diretores e como administradores do grupo. E conscientizar esses atletas que não é nada pessoal, é algo para o crescimento da associação, é algo para o crescimento da instituição. E claro, usar sempre o amor, usar sempre
usar palavras sábias para que esses atletas consigam entender o verdadeiro objetivo, que o erro deles serve também como ajuda para o crescimento da associação. Então, o que eu aconselho sempre a alguém que está começando é criar uma equipe disciplinar. Não é equipe dona da verdade, mas uma equipe que faça com que as regras aconteçam. A nossa associação não é uma associação perfeita, como seres humanos não somos perfeitos, e às vezes as coisas não saem como nós gostaríamos que saísse. Um exemplo, em uma disputa de bola, uma vez um atleta foi um pouco mais áspero com o outro, e como cada ação exige uma reação, a reação do outro atleta também não foi legal. E aí nós tivemos que usar a disciplina. Claro, com amor, a disciplina bem resolvida, com pessoas sábias. E nós tivemos que suspender esses dois atletas por um tempo da associação. Então, assim, o mais importante você como líder é que você não deve nunca abrir mão da parte disciplinar. Por exemplo, nós temos em nosso grupo uma regra que você não pode falar palavrão. Você não pode usar palavras desrespeitosas para o seu companheiro. No jogo, antes do jogo e depois dos jogos. Então, todo atleta que fala um palavrão, ele toma um cartão amarelo e fica 3 minutos fora. Se ele repete esse palavrão ou outro palavrão durante os jogos, ele é advertido mais uma vez e ele fica uma partida sem jogar o futebol. Se ele toma um vermelho, talvez por uma entrada mais forte ou talvez por algo maior, ele não joga durante o domingo. Tem algo também muito importante que é a disciplina quanto aos horários. Um exemplo da nossa associação todo atleta ele deve chegar até 8h30. Se ele chegar a 8h31, ele não pode participar dos jogos. E é algo que a gente nunca abre mão. Isso na prática realmente funciona. Alguns atletas, quando começam na associação, pensam que não. Mas se a gente abre mão dessa parte de horários, nós temos grande chance, você tem grande chance de não ter sucesso na associação. Então, seja radical quanto aos horários da associação. Então, assim, com o tempo a gente tem aprendido que essas regras precisam ser valorizadas por nós da diretoria e por nossos atletas também. O terceiro passo é você escolher pessoas que tenham dom ou que sejam profissionais em diferentes áreas e colocar para que elas trabalhem usando o conhecimento delas. Mas é preciso ter cuidado nessa divisão de funções. Como é uma instituição sem fins lucrativos, nem sempre, ou a maioria das vezes, a boa vontade é tudo. Claro, a gente precisa ter profissionais ou alguém que tenha o dom para desempenhar cada função. Para ter sucesso na associação que você queira abrir, você precisa escolher pessoas certas para as áreas corretas, para que esse trabalho possa ser desenvolvido o mais profissional possível. Geralmente a base da diretoria, dificilmente ela é mudada, porque tem dado certo tanto tempo, as funções têm sido desempenhadas com sucesso, mas o que a gente procura sempre fazer também é ensinar outros, para que a associação tenha sucesso também no futuro. Então, se você tem alguém que trabalha na função da tesouraria, por exemplo, e tem algum associado que esteja interessado, que tenha o dom, que seja o profissional na área, a gente também coloca para esse associado trabalhar para aprender como funciona cada área da associação. E aí ele pode, no ano seguinte, desenvolver esse papel também. Quarto passo, você precisa pagar o preço financeiramente falando, para você começar uma associação. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você começa, você não tem associados suficientes para que possa patrocinar a associação.
Então você, como líder, junta-se a alguns outros amigos que também têm o mesmo objetivo que o seu dentro da associação, e você compra os primeiros uniformes, as primeiras bolas, as primeiras traves. O resumo é o seguinte: você precisa pagar o preço antes de começar a cobrar uma mensalidade. Então, assim, procure amigos ou procure pessoas que possam te ajudar a começar a associação. Nos primeiros meses, não precisa você cobrar mensalidades, porque as pessoas não conhecem a estrutura, não sabe quais os objetivos. A partir do 6º, 7º mês, depois que você já tiver um grupo sólido, um grupo que conheça a associação, aí sim você poderá começar a cobrar alguma mensalidade. Mas não comece cobrando uma mensalidade alta, comece cobrando uma mensalidade baixa, para que as pessoas primeiro comecem a valorizar aquela mensalidade e onde você, como líder, possa melhorar a estrutura. Não precisa você ter a melhor bola durante esses 5, 6 meses, ou as melhores traves, ou os melhores uniformes. O tempo, você precisa dar tempo ao tempo para que a sua estrutura comece a crescer. E de acordo com o crescimento dela, você vai aumentando as suas mensalidades. O 5º passo é você precisa ter uma boa comunicação entre a diretoria e os seus atletas. Como você vai fazer isso? Você vai criar um grupo na mídia social para que essas mensagens de texto ou vídeos cheguem o mais rápido possível até os associados. Como, por exemplo, uma mudança de horário ou um cancelamento dos jogos por frio, por calor, por chuva, por qualquer coisa. Então, assim, eu mando a mensagem, imediatamente todos os associados ficam sabendo. O 6º passo para você ter sucesso na associação é conscientizar os associados a ajudar uns aos outros. Quando alguém precisar de ajuda, seja ela financeira, seja ela emocional, que os associados consigam exercer isso na prática. Fazendo isso, no futuro, esses associados vão conseguir ajudar outras pessoas. E por último, você não pode desistir. Você vai ter desafios grandes, talvez tenha frustrações, assim como nós tivemos e nós temos. Mas o mais importante é saber onde você quer chegar. Nós estamos aqui para poder te ajudar. Em qualquer momento que você quiser começar a sua associação, em qualquer lugar, você pode entrar em contato conosco e nós estamos dispostos a ter talvez amigos da bola aí na Europa, onde você mora, aí no Brasil, talvez na Ásia. Então, assim, nós estamos hoje preparados para que outras pessoas façam o que a gente começou a fazer 10 anos atrás.